Apocalipse de Abraão, capítulo 22. O quadro das criaturas. O capítulo tem 7 versículos. Diz assim, Abraão falando: E eu falei, eterno, forte, único, o que significa esse quadro das criaturas? Ele disse, isso é o decreto da minha vontade sobre os viventes. Assim agradou aos meus olhos. A partir desse momento, ordeno-lhes pela minha palavra. Foi assim que determinei desde o princípio para ser, e desde sempre esteve projetado na imagem diante de mim, anterior à tua existência. Imagem essa que agora acabaste de ver. Eu disse, poderoso, forte, eterno, o que é a multidão desse quadro? Uns de um lado e outros de outro lado. Ele me falou, os do lado esquerdo são a massa das gerações anteriores e das que ainda virão depois de ti. Uns são destinados ao julgamento e à renovação, outros à vingança e à perdição, na consumação do mundo. Os do lado direito são o povo que eu reservei para mim, dentre os povos que pertencem a Azazel. Eles constituem o povo que eu determinei, que nascerá de ti e trará o nome do meu povo. Foi o capítulo 22. Veja esse termo que Abraão usou. O quadro das criaturas é a expressão que Abraão usou para descrever a visão que Iá deu a ele. Como se ele estivesse assistindo numa tela o futuro povo de Israel, futuro em relação a ele. O futuro povo de Israel dividido diante do Deus eterno, uns para a esquerda e outros para a direita. Veja só esse diálogo de Abraão com Iá, o Deus eterno. Ele pergunta, Iá, o que significa esse quadro das criaturas? Iá responde dizendo, isso é o decreto da minha vontade sobre os viventes. E ele diz mais, a partir desse momento ordeno-lhes pela minha palavra. Foi assim que determinei, desde o princípio, para ser. E desde sempre esteve projetado na imagem diante de mim, anterior à sua existência. Essas expressões utilizadas por Iá, Deus Eterno, no diálogo com Abraão, demonstram que ele já tinha tudo planejado. As coisas não foram simplesmente acontecendo aleatoriamente, ou de acordo com as decisões de cada humano em separado, como se acredita hoje em dia. Iá já tinha traçado tudo em seu interior. No versículo 4, Abraão ficou em dúvida e quis saber que povo era aquele, repartido, uns à esquerda e outros à direita. E o Deus Eterno mostrou a ele que aquela cena estava relacionada à criação de seu povo pessoal, povo Israel. A criação do ser humano não começou pelos hebreus, mas em seu interior, em sua própria alma e seu próprio espírito, Iá já tinha decidido separar na terra um povo para representar a vontade dele, o caminho dele. Iá mostrou a Abraão na visão a população mundial dividida para ressaltar que há um grupo de pessoas, um povo específico, que é um povo seleto, que ele separou para si. E assim ele também mostra que não são todos que pertencem a ele, e não é todo mundo que vai ser salvo. Esse povo que ele separou para si é composto por pessoas de vários países diferentes. Aí no caso já não é apenas o povo Israel no sentido do povo israelense, que vive dentro do país chamado Israel. É o povo Israel, o Israel de Deus. No versículo 6 ele ainda diz a Abraão assim, os do lado direito são o povo que eu reservei para mim, dentre os que pertencem a Azazel. Azazel sabemos que é um termo utilizado para se referir a Satã. Iá escolheu um povo para si e os tirou do meio daqueles que pertencem a Satã. A diferença entre o justo e o ímpio. Iá escolhe pessoas, forma um povo e trabalha em prol desse povo. Mas aqueles que ele não escolheu pertencem a Satã. A maioria pertence a Satã e se identifica naturalmente com as ideologias dele. A maioria não gosta de ouvir que pertence a Satã, mas aceita naturalmente tudo que provém do sugestionamento satânico. Mas quanto a nós, devemos ser gratos a Iá, Deus Eterno, por ele ter escolhido pessoas. Se ele não tivesse decidido escolher pessoas para preservar a espécie humana em forma de um povo dele, todos nós estaríamos perdidos. Todos nós iríamos acabar pertencendo a Satã.
e não teríamos condição nenhuma de nos livrarmos desse pertencimento. Mas graças ao nosso Deus que nos escolheu e separou um povo para si. No versículo 5, Iá diz: os do lado esquerdo são a massa das gerações anteriores e das que ainda virão depois de ti. Uns são destinados ao julgamento e à renovação, outros à vingança e à perdição, na consumação do mundo. Iá estava se referindo ao que nós poderíamos chamar de mistério da salvação. Como funciona essa ideia da vida eterna, da salvação? O mistério da salvação funciona assim. Visto que a maioria das pessoas não quer saber do Deus Criador e despreza tudo que está relacionado a Ele, e visto que o Deus Criador não aceita perder todas as suas criaturas para Satã, Ele se deu o direito de escolher um povo, de separar várias almas para si, porque desde o começo Ele decidiu que formaria um povo para si. Ele decidiu que não ia nos perder totalmente para Satã, porque se deixar o ser humano solto por sua própria escolha e pensamento, todos vão seguir o sugestionamento satânico, sem se dar conta disso. Mas Ele, o nosso Deus, decidiu formar um povo para si. Se referindo ao que nós vemos em Mateus 25:31, Iá mostrou a Abraão a situação dos remanescentes das nações no momento da vinda de Yeshua. Uns destinados a julgamento e renovação, porque naquele dia muitos israelitas terão sua chance de reconhecer Yeshua HaMashiach e se voltar para ele. E outros destinados à vingança e perdição, porque nem todo israelita será acolhido naquele dia. Não é só porque o cara nasceu dentro do povo israelense que ele está salvo. Isso não é garantia de nada. E o texto de Mateus nos mostra isso muito bem. Vemos várias vezes na Bíblia o nosso Deus dizendo que escolheu Israel, que ama Israel, que pune Israel, que se compadece de Israel e que restaura Israel. Quando o nosso Deus diz Israel, mesmo naquele tempo antigo, ele já estava se referindo ao Israel de Deus, ao que Paulo chama de Israel de Deus. Ele não estava se referindo só a hebreus de sangue. No verso 7, Iá diz a Abraão: o povo que eu determinei nascerá de ti e trará o nome do meu povo. Ele decidiu previamente que haveria um povo chamado Israel. Ele decidiu previamente que o Israel de Deus seria gerado a partir de Abraão, referindo-se ao padrão de fidelidade praticado por nosso pai Abraão, e que o povo Israel seria um povo formado por fiéis oriundos de todos os cantos da terra. O Israel de Deus não é um povo que foi idealizado para ter um país aqui nesse mundo. Como diz o autor da carta aos Hebreus, a nossa pátria não é aqui, mas estamos em busca daquela que vai vir. Como já foi dito em algumas explanações anteriores aqui do canal, nós que somos o Israel de Deus, a nossa pátria é a Nova Jerusalém. A cultura social coloca na cabeça do povo que o chinês tem que defender a China, o brasileiro tem que defender o Brasil, o canadense tem que defender o Canadá. O escolhido do Deus Iá, a nossa pátria não é aqui. Cada um deve a obediência à lei do seu país, mas naqueles momentos em que a lei do país fere a lei do nosso Deus, temos que escolher a lei do nosso Deus. Em Isaque será chamada sua descendência, como disse Iá a Abraão. Por isso, a nossa condição acaba sendo a mesma referente ao homem Isaque. Um justo, por meio de uma única esposa, veio a gerar o povo, que teria acesso à bênção divina por meio de sua fidelidade à Torá. Um justo, Isaque, por meio de uma única esposa, Rebeca, mas também um único justo, que é Yeshua, por meio de uma única esposa, que é a Querrilá, viria a gerar o verdadeiro Israel, que não é feito só de hebreus, também por meio da fidelidade à Torá, porque tudo que Yeshua ensinou é Torá, é a interpretação da Torá. As pessoas às vezes esquecem. O meio evangélico diz que Yeshua aboliu a Torá, mas Yeshua disse: até que o céu e a terra passem, nada irá cair da Torá, nem uma única letra, nem um único ponto. Até que o céu e a terra passem é futuro, não aconteceu ainda. Então a Torá nunca vai cair. Todo fiel do Deus eterno tem compromisso com a Torá, nós também temos. A nossa salvação é pela fidelidade?
mas é fidelidade à Torá, porque Yeshua interpretou a Torá da forma correta, para nós e para eles. O povo judeu atual, lá do país Israel, eles erram na interpretação do conceito de Torá. É nisso que eles erram. Eles sempre dizem, o Deus eterno tem um povo só que é Israel, e uma lei só que é a Torá. Eles estão certos em falar isso, mas eles erram na interpretação disso aí. A Torá do Deus eterno é uma só, mas os filhos do mundo, os filhos do pecado, mudaram a maneira de interpretar a Torá. É assim que Satã trabalha, na forma de interpretar. Mas a nós que fomos anexados ao corpo de Yeshua, foi dada a incumbência de divulgar a verdadeira interpretação da Torá. A mensagem do reino dos céus é a verdadeira interpretação da Torá, do Salvador judeu. A partir dessa mensagem, fica estabelecido que Yah não esqueceu das injustiças e pecados desse mundo, mas que o tempo determinado está correndo, e na hora certa os ímpios colherão tudo o que plantaram. E isso é justiça divina. E quem estiver ligado ao Deus Criador vai ser poupado do castigo dos ímpios. E o único jeito de ser poupado é se você estiver coberto pelo mérito de Yeshua. Yah disse a Abraão, foi assim que eu determinei desde o princípio para ser, e desde sempre esteve projetado na imagem diante de mim. Mais claro do que isso, impossível. Yah, o Deus eterno, ele vê todos os acontecimentos diante dele. Tudo que aconteceu e tudo que acontece ao longo da história, primeiro passa diante dos olhos dele. Isso se chama presciência de Deus. Esse quadro das criaturas que Abraão descreve, essa imagem que ele viu diante de si, é e deve ser a nossa principal consolação. Eu estou sofrendo aqui nesse mundo por não acompanhar o sistema, enquanto faço aqui o meu papel de ser testemunha do Deus eterno. Mas um dia o Senhor virá se apresentar aos justos e fazer a separação. A nossa redenção foi preparada previamente. Não é algo que eu resolvi escolher porque eu estava sem nada para fazer. Tenha isso em mente. No próximo segmento do estudo, Yah mostra a Abraão o princípio da queda, o nascimento do pecado, e usa isso para ensinar a ele, e a nós também, qual é a visão dele sobre esse assunto. Por que ele permitiu que o humano caísse? Por que muitos humanos foram entregues a Satã? O amor de Deus não é para todos, como o cristianismo ensina? Como entender o amor de Deus em face dessa ação que partiu toda do próprio Deus? Até a próxima!